tarde. Na nossa aula de hoje de educação digital, nós vamos estudar o assunto fake news e desinformação. Vamos debater sobre esse assunto, né? Ver os nossos pontos de vista, as questões que estão assolando o nosso dia a dia. Então, o que seria isso, né? A gente pode dizer que no mundo onde a informação circula à velocidade da luz, porque é isso que acontece, a informação ela circula com uma rapidez tão grande que pode-se dizer que é a velocidade da luz. Então, distinguir a verdade da mentira torna-se uma das competências mais essenciais no século que a gente vive. É de suma importância que a gente saiba distinguir o que é verdade e o que é mentira, para que a gente não seja enganado e não acabe enganando outras pessoas quando a gente compartilha essas informações falsas. A epidemia digital, a intencionalidade. A desinformação ela não é um erro, ela é uma estratégia deliberada para manipular percepções e explorar vulnerabilidades. O que isso quer dizer? Que não é algo que foi por acaso, foi sem querer, não. É uma estratégia, gente. Existem pessoas que trabalham com isso, que vivem disso, né? Então é uma estratégia para manipular e para explorar as vulnerabilidades que todos nós estamos vivendo nesse século, né? Onde o acesso da internet é muito pertinente, mas também nos traz esses problemas. E qual é o objetivo dessa desinformação? Seria manipular opiniões, roubar dados e lucrar com o caos informativo, porque querendo ou não, gera-se um caos, né? A internet ela consegue chegar no mundo inteiro, então essa desinformação ela chega também, né, às pessoas de todo mundo, então isso gera um caos mesmo, uma notícia falsa que é espalhada, cria grandes problemas gerais, coletivos, e pode causar também danos particulares, né? Como o roubo dos nossos dados pessoais, enfim, é algo bastante sério que precisa ser tratado, precisa ser trabalhado, tem que se dar uma importância a isso para que possíveis soluções elas venham a ser tomadas, né? A própria conscientização de todos nós que somos usuários da internet, porque se não partir da gente vai ficar muito complicado solucionar esse problema. Então as notícias elas verificadas e as mentiras elas circulam na mesma velocidade, mas a mentira ela chega primeiro. Da mesma forma que uma notícia que é verídica, que é verificada, que tem fontes, que tem dados, ela circula na mesma velocidade que a mentira, mas a mentira acaba se propagando porque é mais interessante, chama mais atenção, então ela chega primeiro, as pessoas compartilham mais, então cria-se esse caos, né? Esse caos informativo. Aí nós temos muitos casos, né, de figuras públicas, de figuras reais, né, que nós temos conhecimento, seja da TV, seja da própria internet, que foram vítimas de anúncios falsos de criptomoedas que usavam as suas imagens sem autorização. Não só criptomoedas, mas diversos outros tipos de golpes. É muito comum quando a gente acessa o Instagram e a gente via lá a imagem e a voz de influenciadores, por exemplo, Virgínia, Neymar, apresentadores de televisão, cantores. A gente via a imagem e a voz dele, que foi transformada em IA, né? Está sendo usada pela IA para fazer um anúncio falso. E aí a pessoa pensa, se é fulano que está anunciando, tem credibilidade, não é golpe, eu vou usar, eu vou clicar. Só que na verdade não é essa pessoa, né? É a imagem dela, é a voz dela que está sendo utilizada por meio de IA para criar uma notícia falsa. Os deepfakes, né, que a gente chama que é a manipulação de imagens e de vídeos que têm a aparência de pessoas, de canais de televisão que são confiáveis, que são credíveis, né, para anunciar coisas que são mentira. A gente vê muito também um vídeo que aí aparece toda a estrutura de um canal de televisão, principalmente da questão jornalística, né, que aí traz vaga de emprego, você quer trabalhar de casa e ganhar, fazer não sei quanto por dia, não sei o que, venha, clique aqui nesse link, as vagas estão abertas. E aí você, não, mas está aparecendo todinho aquela estrutura, é dali do Jornal da Globo, do Jornal da Record, né, TV Paraíba e tal. Mas aí quando você clica, é um deepfake, né,
é uma manipulação de imagem de um vídeo para que você caia em um golpe. Qual é a tática? A tática é roubar a credibilidade das instituições, de instituições que nós, usuários, consideramos de confiança, né, para enganar o cidadão, para enganar nós que somos cidadãos comuns. Como acontece a anatomia de um golpe? Ele cria a urgência e a promessa de ganhos. Esses golpes, na maioria das vezes, a gente olha assim, é muito vantajoso, né? Trabalhe com a Shopee, com a Shein e faça 3.000 reais por dia. É muito vantajoso, então chama a atenção. Mas aí são discursos falsos que se utilizam de figuras públicas, como eu já falei, pessoas famosas, canais de televisão, canais de venda, né? Para criar essa notícia falsa. E isso gera danos, né, à reputação e perdas financeiras a essas pessoas e essas empresas que têm a sua imagem utilizada. A desinformação versus a misinformação. A desinformação é o conteúdo falso, né, que ele é criado, ele é espalhado com a intenção de causar o dano. A ideia já é essa, é uma manipulação maliciosa, a ideia é mesmo causar o dano. É estratégico, né? Não foi por acaso, como já falei anteriormente. Não é por acaso que uma informação sai, uma desinformação sai na internet. É uma estratégia, já tem esse objetivo de causar o dano. E a má informação, que é essa informação incorreta, né? Que é compartilhada sem a intenção de enganar, muitas vezes de boa fé. Não tem, o objetivo não é de enganar, a pessoa está usando de boa fé, mas acaba compartilhando uma informação incorreta. Qual a diferença crucial? A distinção entre os dois conceitos reside na intenção. A desinformação, ela trabalha como uma arma. E a misinformação, a má informação, é muitas vezes um erro, né? Que aí é cometido, ele é bem intencionado, mas é um erro. Então, ambas têm consequências reais, mas só uma delas é um ato de manipulação deliberada. Só a desinformação é um ato de manipulação deliberada. Mas a má informação, mesmo que seja de boa fé e a gente compartilha ali uma informação errada, ela também traz consequências, também traz danos reais. Por isso que é importante a gente se certificar antes, né? Então, o ecossistema da mentira. Onde é que essa mentira ela acontece? Nós temos as redes sociais, que é o terreno fértil para propagação viral. Caiu ali nas redes, rapidinho viraliza. E o algoritmo, ele vai privilegiar o sensacionalismo. Eu não sei se vocês já perceberam, mas sempre que a gente está próximo ao celular e aí a gente fala alguma coisa, depois quando a gente entra no Instagram, no Face, qualquer rede social começa a aparecer aquilo que a gente tinha conversado. Por exemplo, se a gente fala sobre uma roupa, se a gente fala sobre um calçado, uma bota, eu vi uma bota, e alguma coisa do tipo, daqui a pouco começa a aparecer aqueles anúncios na sua rede social. Isso são os algoritmos. Os algoritmos, eles entendem aquilo que a gente está com interesse no momento e ele começa a nos apresentar, né? Porque há a possibilidade que a gente venha, por exemplo, a adquirir aquele produto. Então é muito fértil, as redes sociais é um terreno muito fértil. Caiu ali, viralizou. E qual seria o modelo de negócios, né? Como isso acontece? É por meio dos cliques, por meio dos likes mesmo, por meio da publicidade enganosa. E a mentira, ela gera muito dinheiro nas redes sociais. Para quem produz, né? Como ela viraliza com uma rapidez muito grande, ela gera muito dinheiro. E as bolhas informativas seria o quê? Isolam o utilizador e amplificam o viés de confirmação, tornando mais vulneráveis. Ou seja, nos torna, né, nós que somos cidadãos comuns, nos torna mais vulneráveis àquela informação falsa, porque vai se propagando, vai passando. Daqui a pouco eu estou ciente daquilo, milhares de pessoas pelo mundo também estão cientes dessa mesma informação falsa. E como detectar uma mentira? Primeiro é verificar a fonte. É um órgão de comunicação respeitado ou é um site desconhecido que foi criado recentemente? A gente tem que ver isso.
analisar o endereço, né, que é a URL, que é o link, aquele endereço ali do link. Se parecer estranho, a gente já tem que ficar ligado. Embora eles tenham produzido uns links muito parecidos, muito semelhantes, a gente nem percebe que é estranho, mas é preciso ficar ligado nisso. Validar o conteúdo, que seria validar o conteúdo, procurar a mesma informação em outros meios de comunicação, porque a gente vai procurar. Se for verdade, vai ter em outros lugares, mas se não for, não vai ter. Vai estar só ali naquela plataforma, nas redes sociais, no Instagram, por exemplo, mas quando você coloca para procurar em outro local, aquela informação ela não aparece. Então, a gente já se toca e isso pode não ser verdade. Acontece muito, né? Morreu fulano, o apresentador, o Faustão, por exemplo, já mataram o Faustão aí mais de 50 vezes. E aí é sempre bom a gente se certificar em outra plataforma para ver se é verdade ou não, porque ali na maioria das vezes é um vírus, a gente clica e a gente já caiu no problema, né? E questionar a emoção. Se a notícia ela provoca uma reação emocional intensa, eu tenho que parar, refletir antes de partilhar. Como eu disse, essas notícias que algo muito rentável, ganho não sei quanto por dia, trabalhando, fazendo isso e aquilo, a gente vê que é algo que foge da realidade. Então a gente já tem que parar, refletir, buscar a fonte disso, porque a gente já se toca que possivelmente isso não seja verdade. Muita facilidade já é sinal de que a coisa pode não ser verdade. E quais são as ferramentas de verificação? O Google Imagens é uma delas. Identificar se as fotos manipuladas ou retiradas do contexto original, né? Através da pesquisa inversa, a gente usa a foto para pesquisar se de fato aquela foto é verdadeira ou ela foi manipulada, foi tirada do seu contexto é, original. E temos também outras formas outras ferramentas, né? de, de verificação. E é isso, a gente sempre tem que verificar uma notícia quando ela parecer estranha ou mesmo quando não parecer. Mas se for uma notícia que a gente perceba que ela vai tomar grandes proporções, antes de compartilhar, vamos verificar qual é o papel de cada um. Todos nós temos um papel, embora a justiça ela já venha trabalhando para regular essa questão da internet, das redes sociais, dos crimes virtuais, mas se cada um não fizer a sua parte, fica extremamente difícil ter um controle. Então, o combate à desinformação, ela começa no botão de partilhar. Primeiro a gente deve o quê? Parar e não partilhar por impulso, viu? Já compartilhar. Lembrar que a mentira ela tem uma velocidade enorme, rapidinho ela viraliza. Então vamos parar, pensar, questionar a fonte, o contexto e a intenção por trás dessa mensagem. Aparece muito nos grupos de WhatsApp aqueles links de benefício. O governo federal está liberando auxílio, moradia, luz gratuita, todo tipo de auxílio, né? Aparece lá abono natalino, abono não sei o quê. E aí você começa a compartilhar e várias pessoas caem nesse golpe, clicam lá no link e perdem seus dados e é um problema grande, né? Então, diante dessas coisas, a gente para, questiona a fonte, pesquisa lá no Google, a ferramenta é mais simples, pesquisa lá no Google, se for verdade, vai aparecer. Mas se não aparecer é porque possivelmente é golpe. Então, verificar, né, antes de amplificar, porque isso faz com que a gente seja um cidadão digital responsável. E todo meio que a gente usa, seja físico ou digital, a gente precisa ser um cidadão responsável. E defender sempre a verdade, né? O futuro da nossa democracia, ela depende da qualidade de informação que nós consumimos e partilhamos. Então, questione, nunca aceite informação sem verificar. Investigue, use essas ferramentas, né? As ferramentas que vocês têm disponíveis e, quando possível, denuncie. Já nas plataformas mesmo de rede social, a gente consegue fazer essa denúncia. Então, dessa forma, a gente vai ajudando a diminuir esse caos informativo que a gente vive, né, nos dias de hoje. Lá no grupo tem uma atividade sobre o assunto, vocês reflitam e respondam